O Poço e o Silêncio de São Miguel das Cruzes. Ano 1997. Era 12 de junho e chovia, como sempre chovia nesse dia. A água escorria pelos telhados de zinco das casas de madeira, formando filetes que caíam direto nos baldes que os moradores deixavam nos cantos do quintal. Goteiras que ninguém se preocupava mais em consertar, porque naquele dia ninguém saía para a rua. Em São Miguel das Cruzes, cidadezinha com menos de 1.000 habitantes, cercada por Mato Grosso e estrada de terra batida, 12 de junho não era dia dos namorados. Era dia de contar os vivos e esperar pelos ausentes. Todo ano, sem exceção, alguém desaparecia. Mas não era em qualquer lugar. Era sempre ali, perto do Poço Velho, no meio do matagal fechado, atrás da antiga estrada de carro de boi. Um lugar que a maioria dos moradores fingia que nem existia. O Poço do Barreiro. Diziam os mais antigos, num sussurro quase respeitoso, como se falar alto fosse provocar alguma coisa. Mas ninguém falava disso na praça, na escola ou na mercearia do seu Elias. Era um assunto que se guardava entre os dentes e a lembrança. O desaparecimento mais recente tinha sido no ano passado. Um rapaz de 19 anos, chamado Tiago Reis. Trabalhava na serraria do pai. Era calado, nunca causou problema. Saiu para levar lenha na casa de um cliente e nunca voltou. Encontraram o carrinho de mão encostado numa cerca. E mais nada. Nem marcas de sangue, nem pegadas, nem um fio de cabelo. Sumiu, como os outros. Na manhã daquele 12 de junho de 1997, a cidade acordou ainda mais silenciosa. Era uma sexta-feira, mas parecia um domingo arrastado. A igreja estava fechada, o mercado só abriu até às 10 e o bar do Clementino nem acendeu a luz da frente. Na escola municipal só tinham ido 4 alunos. A professora Rosilda dispensou a turma antes do recreio. Disse que estava com dor de cabeça, mas a verdade é que estava com medo. Não era medo de assombração, nem de lenda besta. Era medo do que vinha acontecendo. Porque ninguém mais achava que aquilo era coincidência. Era como se o tempo desse uma volta estranha e todo ano alguém fosse puxado de volta para o mesmo buraco escuro, como se tivesse uma dívida sendo paga com gente. Naquele ano, a tensão era maior, porque havia uma menina nova na cidade, a jovem Lúcia Helena, de 22 anos, que tinha se mudado com a mãe para o sítio velho dos Damasceno, ali perto da estrada da Serrinha. Elas tinham vindo de Londrina depois que o pai morreu. Lúcia era diferente das outras moças da cidade. Andava sozinha, gostava de escrever num caderno azul que levava para todo lado e às vezes desaparecia por horas andando pelo mato, sem dar satisfação. Diziam que ela estava com depressão, que falava pouco, não sorria, evitava conversar. Outros diziam que era só o luto, ou o orgulho, ou os dois. Mas naquele 12 de junho, Lúcia não foi vista por ninguém. Às 17 horas, a mãe dela, Dona Cida, foi até a casa do vizinho, o senhor Florêncio, e perguntou se tinham visto a menina. Disse que ela saiu cedo com a mochila e não voltou. O velho Florêncio, que já tinha enterrado 2 filhos e era viúvo desde 83, não respondeu de imediato. Só tirou o boné da cabeça, coçou o couro cabeludo e disse: "Hoje é 12 de junho, Dona Cida. A senhora sabe o que isso quer dizer, né?" A mulher empalideceu. Começou a chorar. Ela sabia, todo mundo sabia. A noite caiu pesada. A chuva engrossou. E ninguém saiu para procurar.
Nem mesmo os rapazes mais corajosos, como Leandro, filho do seu Nivaldo da borracharia, ou Toninho da rádio comunitária. Era como se a cidade toda tivesse entrado num transe mudo. Dona Cida ficou acordada a madrugada inteira, sentada na cadeira de palha na varanda, olhando para o mato como se fosse possível atravessar aquela escuridão só com os olhos. E no fundo do peito, ela já sabia. Lúcia estava no poço. O Poço do Barreiro era uma estrutura antiga, feita de pedras cinzentas, com arco de ferro enferrujado. Ficava escondido entre as árvores, a uns 3 quilômetros da última cerca de arame. Não tinha água fazia anos. Estava seco, abandonado, como um dente podre na boca da floresta. Ninguém cuidava dele, nenhum mapa marcava sua localização, e mesmo assim, todo ano, alguém era traído até lá. No dia seguinte, quando a chuva parou e o sol voltou tímido, Leandro e Toninho resolveram ir até o poço. Contra a vontade dos pais, é claro, mas eles foram mesmo assim. Toninho levava uma câmera. Queria registrar. Já tinha ouvido histórias demais e queria provar que não era sua lenda. Caminharam em silêncio pelo mato fechado. O chão ainda estava encharcado e os pássaros não cantavam. Só se ouvia o barulho dos próprios passos e o zumbido constante dos mosquitos. Quando chegaram no poço, Toninho parou. Tremeu. Apontou a câmera, mas não filmou. No chão, ao lado da boca de pedra, estava o caderno azul da Lúcia. Molhado, aberto numa página escrita à mão. Leandro se aproximou e leu em voz alta. Eu vim porque precisava saber. Porque a cidade inteira cala e o medo se alimenta do silêncio. Se eu não voltar, saibam que não foi acidente. Foi escolha. Era a letra dela. Mas não fazia sentido. Ela tinha ido sozinha? Por vontade própria? Olharam dentro do poço. Estava seco, como sempre. Mas tinha algo estranho no ar. Um cheiro de ferrugem e terra molhada. E uma sensação esquisita de que alguém estava ali, observando. Eles voltaram correndo. Levaram o caderno para a delegacia, mas o delegado Agenor não deu muita bola. Disse que era só mais um caso, que essa menina sempre teve comportamento estranho. Leandro explodiu. Gritou que era culpa de todo mundo, que ninguém falava, ninguém avisava e que por isso mais gente ia continuar sumindo. Mas ninguém ouviu. Ou preferiu não ouvir, porque era mais fácil seguir em frente do que encarar a verdade. 3 dias depois, a cidade voltou ao normal. A praça se encheu de novo. O bar do Clementino reabriu. A escola funcionou. E sobre Lúcia? Virou só mais um nome. Mais um silêncio. Mas Toninho não esqueceu. Nem Leandro. E nem Dona Cida, que continuou todos os dias, no mesmo horário, sentada na varanda, olhando para o mato. Esperando. Porque tem dores que o tempo não cura. Só enterra. A câmera que Toninho levou ficou com o delegado Agenor por uma semana. Ele disse que ia analisar o conteúdo, ver se a fita trazia algo útil, mas na verdade deixou jogada numa gaveta sem nem assistir. A fita só voltou para Toninho quando o próprio pai dele, seu Rômulo, foi até a delegacia e exigiu de volta. Quando Toninho finalmente colocou no aparelho da escola, não tinha quase nada. A gravação estava cheia de chuviscos, falhas de som, mas era possível ver os primeiros minutos. Os dois entrando na trilha, os galhos baixos, a vegetação molhada, e depois o poço surgindo entre os arbustos. Mas no momento em que ele apontava a câmera para o caderno azul, a imagem congelava. A fita parava sozinha, como se tivesse quebrado exatamente ali. Ele rebobinou. Tentou de novo. Nada.
Aquilo incomodou Toninho de um jeito que ele não conseguia explicar. Ele era cético, não acreditava em espírito, nem maldição, nem essas coisas que o povo do interior jurava ver, mas aquilo não parecia normal. Naquela noite, ele sonhou com Lúcia. No sonho, ela estava sentada na beira do poço, com um caderno no colo, a roupa molhada e a pele pálida, como se tivesse chovido dentro dela. Ela olhava para ele e falava sem abrir a boca: "Vocês estão olhando para o lugar errado." Ele acordou suando, com a garganta seca e o coração batendo tão forte que pensou estar infartando. No dia seguinte, ele foi até a casa do Leandro e contou tudo. Leandro era mais prático. Disse que aquilo devia ser só culpa, paranoia, trauma. Afinal, tinham achado o caderno, não o corpo. Vai vê-la tinha fugido, se enfiado num ônibus e ido embora da cidade. Já aconteceu com outros. Mas algo dentro dele doía também. Lúcia era diferente. Mesmo quieta, mesmo distante, tinha um olhar de quem carregava verdades que os outros evitavam. E no fundo, ele achava que ela tinha descoberto alguma coisa. E se ela soubesse o que acontece naquele lugar? E se ela foi tentar provar algo? Perguntou Toninho. Então, a gente volta lá, mas direito dessa vez. 3 dias depois, os dois foram novamente até o poço. Levaram lanternas, corda e uma câmera nova, emprestada pelo professor de ciências. A trilha estava diferente. O mato parecia mais fechado, mais úmido, como se o lugar tivesse engolido a passagem natural das pessoas. Nenhum som, nenhum movimento. Quando chegaram ao poço, encontraram algo novo. Uma marca. No arco de ferro enferrujado, que ficava acima da boca do poço, havia algo cravado com faca ou canivete. Letras tortas, recentes. Cada um sabe o que vem buscar. Leandro se aproximou devagar. Passou o dedo pela ferrugem misturada ao entalhe. Toninho filmava, em silêncio. "Mas você já ouviu essa frase antes?" perguntou ele. Leandro negou com a cabeça, mas não tirava os olhos da boca escura do poço. Não havia corda, nem balde, nem qualquer resquício de utilidade. Era um buraco oco, feito para morrer de sede. De repente, Toninho se agachou. Perto da base de pedra havia um pequeno pedaço de tecido preso num espinho, azul escuro. Ele puxou com cuidado. Era parte de uma barra de saia. "É da roupa dela", disse quase num sussurro. Leandro engoliu seco. Olharam um para o outro por um segundo que pareceu um ano inteiro. Na volta, encontraram Dona Cida sentada na varanda. Ela nem perguntou onde tinham ido. Apenas olhou para os dois, depois olhou para o mato. O silêncio dela era o mesmo da cidade. Um silêncio que dizia: "Eu sei, mas não quero lembrar." Toninho entregou o pedaço de tecido. Ela segurou entre os dedos, com cuidado, como se fosse pele viva. Depois fechou a mão, apertou forte e agradeceu com um aceno de cabeça. "Vocês são os únicos que ainda não aprenderam a calar", disse. Naquela noite, Leandro foi dormir inquieto, mas Toninho não conseguiu dormir. Passou horas sentado na mesa da cozinha, vendo e revendo as imagens da nova fita. Desta vez, tudo estava visível: o caminho, o poço, a frase entalhada, o pedaço de tecido, nada de falhas. Mas num instante, ao dar pausa em um dos quadros, ele viu algo atrás de Leandro. Não era claro. Podia ser sombra, podia ser reflexo, mas parecia uma figura, uma silhueta, de alguém parado atrás dele. Ele deu zoom, repetiu, mas a imagem tremia, granulado demais. Podia ser só ilusão.
Podia ser. Mas no coração, ele já sabia. Tinha alguém lá. Alguém que não deveria estar. No dia seguinte, Toninho não foi à escola. Passou a manhã inteira dentro do quarto, analisando quadro por quadro da filmagem. Pegou a fita, colocou na TV de tubo da sala e pausou no exato segundo em que aquela sombra aparecia atrás de Leandro. Não tinha como dizer se era uma pessoa, mas a forma era muito reta, muito parada. Não parecia a sombra de árvore. Ele congelou a imagem e chamou o pai. Seu Rômulo olhou por alguns segundos e depois soltou. É melhor você apagar isso aí. Toninho franziu a testa. Por quê? Porque tem coisa que não se grava, nem se compartilha. Isso é do tipo de coisa que a gente só olha uma vez e guarda na memória. De preferência, nem lembra mais. Mas, pai, e se tiver alguém lá? E se a gente conseguir descobrir o que realmente acontece? Seu Rômulo apertou os olhos, como se tentasse conter algo dentro dele. Um segredo antigo. Você sabia que o irmão da minha mãe sumiu no mesmo dia, em 1959? Tinha 21 anos. Chamava-se Vicente. Sabe onde ele foi visto pela última vez? No caminho do Barreiro. Naquela época não se falava muito. Só se enterrava o assunto. Mas ele não foi o único. Toninho ficou em silêncio. Desde que esse poço foi cavado, alguma coisa se quebrou nesse lugar. E a cidade toda aprendeu a viver com isso. Alguns rezam, outros ignoram. Mas ninguém enfrenta. Quem tentou, nunca mais foi o mesmo. Enquanto isso, Leandro foi até a casa do pastor Edésio. O velho religioso morava numa chácara perto do açude, onde criava galinhas e escrevia cartas para parentes distantes que nunca respondiam. Leandro nunca foi muito de igreja, mas lembrava que quando era pequeno, ouvia boatos de que Edésio tinha sido um dos primeiros a encontrar um corpo no mato, muitos anos atrás, de um dos primeiros desaparecidos. O pastor o recebeu sem espanto, como se já esperasse aquela visita. Você tá aqui por causa da menina, né? Leandro assentiu. Edésio ofereceu café, mas ele recusou. Foi direto ao ponto. O senhor sabe o que acontece ali, no barreiro? O velho pastor respirou fundo. Olhou pela janela. Depois puxou uma caixa de madeira debaixo do armário. De dentro tirou uma pasta amareada, cheia de folhas, fotos e recortes de jornal. A polícia nunca quis ligar os pontos. Nem os prefeitos, nem os jornais da capital. Mas eu liguei. E não fui o único. Leandro se aproximou. Dentro da pasta havia cópias de boletins de ocorrência, anotações manuscritas e datas em destaque. Todos desaparecimentos. Todos em 12 de junho, em anos seguidos. Com 3 exceções. 1964, 1972 e 1989. O senhor sabe por que não teve desaparecimento nesses anos? Edésio assentiu, mas demorou a responder. Porque nesses anos, alguém foi pego antes. Leandro não entendeu imediatamente. Como assim? 2 vezes, a polícia prendeu suspeitos por outros crimes e, por acaso, evitaram que certas pessoas saíssem de casa. Uma terceira, em 1989, o desaparecido se matou na véspera. Pulou do barranco do rio. A cidade ficou em luto e ninguém foi para o mato naquele ano. Leandro engoliu seco. Quer dizer que não é o poço em si, é a data. O pastor fechou a pasta. É como se fosse um ciclo, uma ferida aberta. Não é o lugar, é o tempo. Mas o poço é onde tudo termina. Enquanto Leandro saía de lá com a cabeça fervendo,
Toninho decidiu visitar alguém que não via há muito tempo. Dona Natália, a benzedeira do vilarejo. Ela vivia sozinha na beirada do campo, numa casinha coberta por trepadeiras, com cheiro de fumo e erva doce no ar. Ela o atendeu com olhos fundos, como quem já viu coisa demais na vida. Você anda mexendo com o que não devia, menino. Foi a primeira coisa que disse. Toninho contou sobre o vídeo, sobre o poço, sobre a sombra. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois, pegou um pedaço de pano branco e amarrou no punho dele. Isso é só para lembrar que nem tudo que é invisível é inofensivo. Dona Natália, me diz uma coisa. A senhora já perdeu alguém no dia 12? Ela hesitou. Meu filho, o mais novo, em 1985. No poço? Ela negou com a cabeça. Ele não chegou até lá. Foi antes. Encontraram o corpo no campo da escola. Mas ele foi como os outros. Quieto. Sem motivo. E ninguém viu nada. No fim da tarde, Toninho e Leandro se encontraram na lanchonete da Ivonete. Sentaram nos fundos, perto do banheiro, onde ninguém os incomodava. Trocaram tudo o que haviam descoberto. A cidade inteira sabe, disse Toninho. Só que ninguém fala. Talvez por medo, respondeu Leandro. Ou por vergonha, completou Toninho. Porque se alguém assumisse que sabia, ia ter que fazer alguma coisa, e é mais fácil fingir que é lenda. Eles ficaram em silêncio por um tempo, mexendo nas xícaras frias. Você acha que Lúcia sabia disso tudo? Perguntou Leandro. Acho que ela foi atrás da verdade, e a verdade engoliu ela. Na manhã seguinte, a fita com a imagem da sombra desapareceu. Sumiu do quarto de Toninho. A TV estava desligada, mas a fita, que ele deixara sobre a cômoda, havia desaparecido. Ninguém entrara no quarto. A porta estava trancada por dentro. Só ele. E mesmo assim, a fita sumiu. No lugar dela, havia um papel dobrado em 4 com uma única frase escrita a lápis. Isto não é seu. Toninho arregalou nos olhos. Não era o tipo de bilhete que se leva na brincadeira. E era ali, pela primeira vez, que ele começou a sentir não só medo, mas vigilância. Como se tivesse cutucado algo que estava quieto. Algo que agora olhava de volta. 3 dias depois, o caderno azul de Lúcia foi entregue de volta à mãe. Toninho e Leandro tinham deixado com o delegado na esperança de alguma perícia. Mas ele apenas devolveu, sem explicação. Dona Cida guardou o caderno como se fosse relíquia. Mas não teve coragem de abrir. Foi então que Toninho decidiu ir até lá. Levou um bolo de fubá, que nem chegou a tocar, e com cuidado pediu. Dona Cida, a senhora me deixa ver o que está escrito no caderno? Ela hesitou. Olhou para os olhos dele como se procurasse algo. Depois levantou, pegou o caderno numa caixa de sapatos e o entregou, ainda sem abrir. Toninho folheou. Nas primeiras páginas, textos soltos, poemas tristes, pensamentos curtos. Lúcia escrevia frases como ninguém escuta o que não quer ouvir e tem silêncio que pesa mais que grito. Mas foi quase no fim do caderno que ele encontrou algo diferente. Uma página inteira, datada de 9 de junho, apenas 3 dias antes do desaparecimento. Tinha um título escrito em letras maiúsculas. As coisas que ninguém conta. E o texto, em caligrafia limpa. Hoje, conversei com Dona Clarinda, costureira. Ela me contou que em 1970,
quando tinha 16 anos, viu o irmão ser puxado para dentro do mato. Disse que ele estava indo pescar e, do nada, virou para o lado e andou direto para o escuro. Ela gritou, correu atrás, mas ele não ouvia, como se estivesse em transe. Nunca mais voltou. A mãe dela enlouqueceu. E desde então, ninguém toca no nome dele. Toninho anotou o nome. Dona Clarinda. Saiu dali e foi direto para a casa dela. Dona Clarinda era uma mulher miúda, enrugada, com mãos firmes de quem costurou por 40 anos sem descanso. Morava numa casa de portão baixo e jardim com roseiras secas. Quando Toninho chegou e disse o nome Júlio, ela empalideceu. Fechou a porta devagar, mas não o mandou embora. Sentou-se, respirou fundo e falou como quem vomita algo guardado há décadas. Ele tinha 18 anos. Trabalhava na roça do seu Nelson. Era meu melhor amigo e meu irmão mais velho. No dia 12 de junho de 1970, ele saiu de casa às 4 da tarde. Ia pescar. Nunca mais voltou. Toninho ouviu tudo calado. Eu vi ele ir, mas vi também ele mudar. Ele estava andando e de repente parou. Ficou com um olhar vazio. Depois virou para o mato e entrou, como se alguém tivesse chamado. Mas não tinha ninguém. Ela chorou sem ruído. Eu corri atrás. Gritei. Nada. Quando cheguei na entrada do mato, o silêncio era tão grande que até o vento parou. E eu entendi. Ele não ia voltar. Naquela noite, Toninho escreveu tudo em um caderno próprio. Começava a montar um padrão. Os desaparecidos não apenas sumiam, eles eram puxados. Pela vontade deles, pelo medo, por outra coisa. E, mais importante, por que só jovens? Enquanto isso, Leandro tentava falar com o delegado de novo. Queria saber se havia algum histórico oficial sobre esses casos. Mas Agenor, dessa vez, foi direto. Você está indo longe demais, garoto. Eu só quero entender o que está acontecendo. O delegado se levantou, fechou a porta da delegacia e falou baixo. Você acha que é o primeiro que tenta cavar esse buraco? Acha que não teve gente antes de vocês? Teve, e sumiram também. Não fisicamente, mas daqui, ó. E bateu no próprio peito. A cidade não é burra, Leandro. Ela se protege do jeito que pode. Se o povo preferiu esquecer, é por sobrevivência. Tem coisa que não se resolve. Se contorna. Se deixa em paz. Leandro saiu com os punhos fechados. Não aceitava isso. 2 dias depois, uma nova descoberta abalou a cidade. Um senhor chamado João Zuco, aposentado, ex-funcionário da prefeitura, foi encontrado morto em casa. Infarto. Mas ao mexerem em seus pertences, encontraram algo estranho. Um caderno antigo, de registros. Nele estavam listados nomes, idades e datas. Anotações curtas, todas ligadas a 12 de junho. Todos desaparecidos. Mas embaixo de cada nome havia uma única palavra escrita com caneta vermelha. Aceito. O caderno foi levado para a paróquia, não para a polícia. O padre Arlindo, ao ver o conteúdo, trancou tudo no cofre da igreja. E na missa seguinte, disse em voz embargada: alguns pecados não são individuais, são coletivos. E nós, como cidade, carregamos um peso que já dura décadas. Peço que cada um reze, não pela salvação,
mas pela coragem de não se calar mais. 2 senhoras desmaiaram durante a homilia. Outras saíram da igreja chorando. E naquele domingo, ninguém quis almoçar fora. Toninho e Leandro se encontraram novamente, agora no campo de futebol, onde os meninos pequenos jogavam bola sem entender o que estava mudando em volta. "Você reparou?", disse Toninho. "As pessoas estão olhando diferente para a gente." Então, a cidade começou a sentir que alguém vai dizer o que nunca foi dito. E isso assusta. "A gente precisa terminar o que Lúcia começou." "Mas como?" Toninho olhou para o mato. "A gente volta lá, no poço, e entra." Leandro ficou em silêncio por um tempo. Depois, respirou fundo. "Se for para encarar isso, não é só pelo que sumiu, é pelo que sobrou." Enquanto isso, Leandro tentava falar com o delegado de novo. Queria saber se havia algum histórico oficial sobre esses casos. Mas Agenor, dessa vez, foi direto. "Você está indo longe demais, garoto." "Eu só quero entender o que está acontecendo." O delegado se levantou, fechou a porta da delegacia e falou baixo. "Você acha que é o primeiro que tenta cavar esse buraco? Acha que não teve gente antes de vocês? Teve, e sumiram também. Não fisicamente, mas daqui, ó." E bateu no próprio peito. "A cidade não é burra, Leandro. Ela se protege do jeito que pode. Se o povo preferiu esquecer, é por sobrevivência. Tem coisa que não se resolve, se contorna. Se deixe em paz." Leandro saiu com os punhos fechados. Não aceitava isso. 2 dias depois, uma nova descoberta abalou a cidade. Um senhor chamado João Zuco, aposentado, ex-funcionário da prefeitura, foi encontrado morto em casa. Infarto. Mas ao mexerem seus pertences, encontraram algo estranho. Um caderno antigo, de registros. Nele estavam listados nomes, idades e datas. Anotações curtas, todas ligadas a 12 de junho. Todos desaparecidos. Mas embaixo de cada nome havia uma única palavra escrita com caneta vermelha: aceito. O caderno foi levado para a paróquia, não para a polícia. O padre Arlindo, ao ver o conteúdo, trancou tudo no cofre da igreja. E na missa seguinte, disse em voz embargada: "Alguns pecados não são individuais, são coletivos. E nós, como cidade, carregamos um peso que já dura décadas. Peço que cada um reze, não pela salvação, mas pela coragem de não se calar mais." 2 senhoras desmaiaram durante a homilia. Outras saíram da igreja chorando. E naquele domingo, ninguém quis almoçar fora. Toninho e Leandro se encontraram novamente, agora no campo de futebol, onde os meninos pequenos jogavam bola sem entender o que estava mudando em volta. "Você reparou?", disse Toninho. "As pessoas estão olhando diferente para a gente." Então, a cidade começou a sentir que alguém vai dizer o que nunca foi dito. E isso assusta. "A gente precisa terminar o que Lúcia começou." "Mas como?" Toninho olhou para o mato. "A gente volta lá, no poço, e entra." Leandro ficou em silêncio por um tempo. Depois, respirou fundo. "Se for para encarar isso, não é só pelo que sumiu, é pelo que sobrou." Naquela noite, Leandro não dormiu. Ficou sentado na beira da cama, de tênis nos pés, esperando que o dia clareasse. Mas o que ele sentia dentro do peito não era medo, era peso. Um tipo de ansiedade que doía nos ossos. Toninho chegou às 6 em ponto, com a mochila nas costas e uma lanterna presa no bolso da camisa. Tinha trazido corda, pilhas extras e 2 pedaços de pão embrulhados em guardanapo. "Tô pronto." Leandro só sentiu. Não havia mais o que dizer.
Se não fossem agora, sabiam que jamais teriam coragem de voltar. O mato parecia mais vivo naquele dia, mais denso, mais atento. Enquanto caminhavam, notaram coisas que antes não tinham percebido. Um pedaço de corrente jogado perto da trilha, uma camisa velha, meio coberta de folhas, uma cruz de madeira fincada de lado, torta, com letras apagadas pelo tempo. O caminho parecia carregado de pequenas memórias que ninguém teve coragem de remover. E quando chegaram ao poço, o ar estava diferente. Não havia vento, nem pássaros, nem som de nada. Só vazio absoluto. Leandro tirou a corda da mochila, amarrou firme numa raiz grossa de árvore e testou o peso. "Eu desço primeiro", disse. "Tem certeza?" Ele olhou para o buraco escuro à sua frente. "Não, mas eu vou assim mesmo." Com a lanterna presa no peito, começou a descer devagar. As pedras ao redor estavam úmidas. Algumas se soltavam fácil. O cheiro era de ferrugem misturado com terra podre. Um cheiro antigo, que parecia estar preso ali há décadas. A descida foi lenta, cerca de 6 metros, até que os pés dele tocaram o chão. "Cheguei!" gritou. Toninho respondeu de cima. "Tá tudo bem?" "Tá, mas vem com calma." O fundo do poço não era só terra batida. Havia restos de madeira apodrecida, como se alguma estrutura tivesse sido construída ali há muitos anos e depois abandonada. Leandro varreu o local com a lanterna. Num dos cantos, algo chamou sua atenção. Uma tampa de metal, redonda, parcialmente coberta de terra. Ele se ajoelhou e começou a limpar. "Toninho, tem alguma coisa aqui. Parece uma tampa, tipo de esgoto. Deixa eu descer aí." Minutos depois, os dois estavam lado a lado. Examinaram a tampa, com mais cuidado. Era antiga, mas intacta. Tinha letras gravadas em volta, quase legíveis. Toninho limpou com a manga da blusa e conseguiu ler. Reservatório 2. Fechado em 1951. "Reservatório?" perguntou Leandro. "Mas isso aqui era um poço, não uma caixa d'água. Ou eram os dois?" Eles se entreolharam. "Vai abrir?" perguntou Toninho. Leandro respirou fundo. "Se a gente chegou até aqui, vamos até o fim." Usaram uma barra de ferro que trouxeram da oficina do pai de Toninho. A tampa cedeu com dificuldade, soltando um cheiro tão forte que ambos recuaram tossindo. Quando a poeira baixou, olharam para dentro do buraco. Era um túnel. Estreito, mas visivelmente construído, com degraus de pedra escavados direto na parede. E completamente escuro. "Não dá para saber o quanto isso desce", disse Leandro. Toninho ligou a segunda lanterna. "Quer parar?" Leandro pensou por um segundo. Depois respondeu. "Agora eu quero saber até onde isso vai." E desceram. O túnel era abafado. O ar parecia parado, velho, cheio de pó e umidade. A cada passo, escutavam gotas caindo em algum ponto distante. Mas o que mais incomodava era o silêncio. Era tão profundo que cada respiração deles parecia um estouro. Desceram por mais de 20 minutos. Os degraus pareciam infinitos, e quanto mais desciam, mais a luz da lanterna parecia não alcançar tudo. Até que chegaram a uma câmara. Redonda, com paredes de pedra e um chão de terra batida. No meio, uma cadeira de ferro enferrujada. E ao redor, nomes gravados na pedra. Leandro se aproximou, iluminando devagar. Era como um memorial, mas invertido. Júlio. Tiago.
Lúcia, Maria Clara, Alex, Rodrigo, Vicente, Ana Lúcia, Adriano. São todos, sussurrou Toninho, os que desapareceram. Mas o que causou um arrepio nos dois foi ver o próprio nome gravado logo abaixo. Leandro. E ao lado, Toninho. Ambos congelaram. A lanterna de Toninho tremia na mão. Isso não pode ser. Alguém gravou isso aqui. Alguém sabia que a gente viria. Ou já viemos, disse Toninho quase sem ar. Um barulho. Fraco. Atrás deles. Viraram juntos. E viram. No final da câmara havia uma abertura. Uma espécie de corredor estreito. E no fim dele algo se mexeu. Rápido. Como uma sombra humana atravessando o fundo do corredor. Sem som. Sem rosto. Só movimento. Leandro puxou Toninho pelo braço. Vamos sair daqui, agora! Subiram os degraus como se o chão fosse desabar. No caminho, algo caiu no ombro de Toninho. Ele parou. Pegou. Era uma flor seca, amarela, e presa ao caule, um pedaço de papel dobrado. Lá estava escrito, com a mesma letra do caderno azul. Você achou, mas vai ter que escolher. O caminho de volta pelo túnel parecia o mais longo do que a ida. Toninho não soltava o papel. A flor seca ainda estava presa no caule, mesmo depois de tanto saculejo. Ele olhava para aquilo como quem segura um segredo vivo. Já do lado de fora, o céu estava cinzento, como se o tempo tivesse parado. Não sabiam se tinham ficado lá dentro 1 hora ou 4. A sensação era de que haviam cruzado um limite que não devia ser cruzado. Leandro queria mostrar o que viram, gravar tudo, mas Toninho parecia estranho. Calado. O olhar fixo em lugar nenhum. A gente não pode contar isso agora, disse ele finalmente. Leandro parou. Como assim, cara? A gente encontrou um túnel, nomes gravados, o nosso nome, Toninho. E você acha que alguém vai acreditar? Acha que vão ver a flor, o papel e dizer, nossa, vamos investigar? Eles vão sumir com isso também, igual sumiram com a fita, igual fazem com tudo. Leandro respirou fundo. Sabia que ele tinha razão, mas odiava isso. Naquela tarde, os dois voltaram para casa em silêncio. Toninho guardou a flor e o bilhete numa lata de chá enferrujada e escondeu no fundo do guarda-roupa. Depois, trancou a porta, apagou a luz e ficou deitado, olhando para o teto até escurecer. Do outro lado da cidade, Leandro decidiu procurar alguém que talvez soubesse mais. A professora Rosilda. Rosilda era uma das poucas que nunca foi embora. Dava aula na cidade desde os 19 anos. Agora, com quase 50, andava com as pernas doídas e um semblante sempre meio triste, como quem carrega passado demais. Leandro chegou perto das 18 horas. Ela o recebeu com chá quente e um olhar sério. Eu sabia que vocês estavam mexendo com isso. Disse logo. A senhora também sabia do poço. Sabia. A maioria sabe. Mas não se fala. Leandro sentou no sofá gasto. Explicou tudo o que encontraram. O túnel, os nomes, o bilhete, a flor. Ela ouviu sem interromper. Só ao final falou. Esses nomes, eu conheço todos. Foram meus alunos. Até a Lúcia. Até você. E a senhora nunca tentou descobrir o porquê? Rosilda fechou os olhos. Tentei. Em 1982, quando sumiu a Ana Lúcia. Ela era minha afilhada. Leandro arregalou os olhos. Eu fui atrás de respostas. Falei com o delegado da época, com o padre e até com o jornalista de fora. 1 semana depois, minha casa foi invadida.
Não levaram nada, mas colocaram um bilhete na porta do quarto. O que dizia? Ela olhou fundo nos olhos dele. Ou você cala, ou alguém que você ama cala por você. Leandro engoliu seco. A voz dela não tinha drama. Era só verdade. Rosilda levantou, pegou uma velha caixa de papelão e entregou nas mãos dele. Tem coisa aí que pode te ajudar, mas escolhe bem o que fazer com isso. Tem gente nessa cidade que não quer a verdade. Quer paz. Mesmo que ela custe caro. No dia seguinte, o clima na cidade estava diferente. Na feira, as conversas paravam quando Toninho e Leandro passavam. Alguns olhavam com pena, outros com receio. Mas tinha um terceiro tipo de olhar: raiva contida. Era como se a coragem deles tivesse mexido num terreno proibido. Até mesmo o padre Arlindo evitava olhar direto. Na missa, trocou o sermão tradicional por um trecho seco do livro de Jó. Pois o medo que me espantava me sobreveio, e o que eu temia me aconteceu. Toninho ouviu aquilo com a nuca arrepiada. À tarde, quando voltava da padaria, Toninho viu uma senhora velha sentada numa cadeira de madeira, sozinha na calçada da rua de baixo. Nunca tinha reparado nela. Quando passou por perto, ela chamou: "Menino!" Ele parou. "Você é o do caderno azul, né? O amigo da moça, a que sumiu." Ele se aproximou devagar. "Eu vi você sair do mato, com a flor." Toninho congelou. "Como a senhora sabe disso?" A velha, com os olhos muito claros, respondeu: "Porque eu também saí do mato uma vez, mas eu voltei." "Voltou de onde?" Ela olhou para ele como se já esperasse aquela pergunta. "Do lugar onde enterram o que a cidade não aguenta lembrar. Mas cada memória enterrada cresce feito raiz, e um dia ela volta a romper o chão." Naquela noite, Toninho foi até o poço sozinho. Precisava voltar, precisava ver de novo, mas com outros olhos. Leandro ficou em casa relendo os papéis da professora. No fundo do caderno, achou um nome rabiscado com força: João Zoco. O mesmo que morreu de infarto. O mesmo que tinha o caderno com a lista de desaparecidos. Ao lado, uma anotação em letras pequenas. Ele era o responsável pelos arquivos da prefeitura nos anos 60 e 70. Ele sabia, ele arquivou, ele aceitou. Leandro sentiu o estômago revirar. A cidade não estava apenas em silêncio. Ela tinha cúmplices. Toninho chegou ao poço perto das 6 da tarde. A luz do dia já era pouca e o céu estava com aquela cara de chuva de inverno. Cinza, baixo, abafado. O mato em volta estava mais alto do que da última vez. E estranho, parecia ter crescido rápido demais. Ele foi direto até o buraco, mas dessa vez não desceu. Sentou na beira do poço. Deixou a mochila ao lado. Ficou olhando para o fundo escuro por vários minutos. Na cabeça voltava uma pergunta só: por que ele e Leandro estavam com os nomes gravados lá? Não estavam mortos. Ainda estavam aqui, mas já estavam marcados. O que aquilo queria dizer? E mais, quem gravou? Foi quando ele ouviu um som diferente. Não vinha de dentro do poço. Vinha de fora, do lado esquerdo, entre o mato. Levantou devagar com a lanterna em punho. Caminhou para dentro da mata. Uns 10 passos adentro, viu algo estranho no chão. Uma espécie de muro de pedras baixas, coberto por folhas e raízes. Parecia um antigo marco de divisão de terra. E bem no meio, uma cruz de madeira. Simples, sem nome.
Toninho se agachou. A madeira estava mole, comida por cupim. Mas ao lado da base da cruz, um objeto brilhava meio enterrado. Ele puxou com cuidado. Era um colar de metal barato com uma medalhinha pendurada. Na frente, a imagem de uma santa. No verso, um nome riscado, mas ainda legível. Ana Lúcia. O coração dele disparou. Aquela era a afilhada da professora Rosilda, desaparecida em 1982. E ninguém nunca tinha dito que enterraram nada dela. Toninho sentiu as pernas bambas. Então aquele lugar era mais do que um poço. Era um cemitério clandestino? Ou era onde se deixavam pedaços dos desaparecidos para enganar a memória dos vivos? Enquanto isso, Leandro estava na casa da professora Rosilda, revirando a caixa de papéis antigos que ela lhe entregara. Entre recortes de jornal e ofícios datilografados, encontrou um envelope pardo com o brasão da Prefeitura de São Miguel das Cruzes. Dentro havia um mapa, mas não o mapa da cidade atual, era de 1949. Mostrava plantações, cercas, divisas de terra e, no canto inferior direito, um nome desenhado à mão. Reservatório de Água Subterrânea, Setor 2. Era o poço. Só que naquela época ele não era poço. Era parte de uma estrutura da prefeitura, oficial. Junto ao mapa havia uma carta. Em resposta à solicitação de desativação, informamos que o Reservatório 2 será fechado definitivamente em virtude de contaminação nas águas subterrâneas, conforme a análise técnica. A entrada será lacrada e os registros arquivados. Data: 17 de maio de 1951. Leandro gelou. O poço não era só um poço. Era parte de um sistema de água que teve problema de contaminação. Mas ninguém nunca falou disso, nem os antigos, nem a prefeitura atual. Era como se tivessem apagado esse pedaço da história. E pior, porque ninguém nunca viu esse mapa antes. À noite, os dois se encontraram na casa da avó de Toninho, que estava fora da cidade visitando uma irmã. Sentaram à mesa, como sempre, mas dessa vez com uma caixa de papelão entre eles. O mapa, o colar, o bilhete, a flor seca. Silêncio. A gente está começando a ver onde isso começou, disse Toninho. Sim, mas ainda falta entender por quê, completou Leandro. Talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim quem deixou acontecer. Eles se olharam. A cidade inteira tinha vivido por décadas em silêncio, mesmo sabendo. Gente que preferiu apagar nomes, fingir que não viu, calar por medo. Se alguém apagou os registros do poço e manteve esse lugar escondido por tanto tempo, Leandro completou. Então esse alguém está vivo, ou deixou alguém cuidando disso até hoje. Lá fora começou a chover. Chuva fina, mas insistente, como sempre chovia em junho. E naquela noite, pela primeira vez, Toninho trancou todas as portas. Não por medo do que vinha de fora, mas do que ele agora sabia que sempre esteve dentro. No fim da madrugada, Toninho teve outro sonho. Não com Lúcia dessa vez. Era a professora Rosilda, sentada sozinha no fundo da sala de aula. Ela estava velha, mais velha do que realmente era. Nas mãos, o caderno de Lúcia. Ela olhava para ele e dizia: "A próxima data está chegando e não vai parar." Naquela mesma noite, Marta, a moça do arquivo, recebeu uma visita em casa. Um homem que ela não conhecia. Rosto comum, roupa comum,
mas um olhar que ela nunca mais esqueceu. Ele disse só uma frase antes de ir embora: "Não mexe mais com papel velho. Nem tudo que é enterrado tá morto." No dia seguinte, ela pediu demissão e voltou para Cornélio Procópio sem dar explicação. O clima na cidade mudou. As pessoas olhavam para os dois com uma mistura de medo e reprovação. Nas esquinas, cochichos, no mercado, gente desviando o olhar. Até o bar do Clementino começou a tocar o rádio mais alto, como se quisesse abafar alguma coisa no ar. E então, no dia 9 de junho, 3 dias antes da maldita data, o barulho voltou. Era sempre à noite, por volta das 2 da manhã, como um sopro fundo vindo do mato. Não dava para dizer se era vento, se era animal, só que era ritmado, como se fosse uma respiração. Toninho ouviu, Leandro também, e sabiam. Tava começando de novo. No dia 10, Leandro recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma folha, escrita à máquina. Ou você desaparece, ou desaparece alguém que você ama. Simples assim. Ele não tinha dúvidas. Estavam sendo avisados. Como foi Rosilda, como foi Dona Clarinda, como foram tantos outros. O que quer que estivesse acontecendo, alguém em algum lugar estava disposto a manter o ciclo rodando. Na noite do dia 11, véspera do dia maldito, os dois se encontraram mais uma vez no poço. Mas agora com algo diferente. Decisão. Leandro tirou um gravador do bolso. Amanhã a gente vai contar tudo. Num programa da rádio comunitária, mesmo que desliguem o transmissor. Toninho assentiu. Se for para acabar com isso, que seja com a gente dizendo o que ninguém teve coragem de dizer. Eles sabiam do risco, mas sabiam também que o silêncio mata mais devagar do que a verdade. O céu amanheceu acinzentado. Choveu a madrugada inteira. E agora, as ruas de terra estavam escorregadias, lisas, com marcas frescas de pneus indo e voltando da mercearia. Mas quase ninguém estava na rua. Era 12 de junho, e os velhos hábitos da cidade continuavam. As escolas não abriram. O mercado fechou cedo, e a igreja manteve o sino calado. Na casa de Toninho, ele terminou de passar o texto a limpo no caderno. 3 folhas, com tudo, desde o mapa da prefeitura, passando pela história da professora, o colar de Ana Lúcia, o bilhete da Flor, a fita sumida. Era o que ele e Leandro iam ler ao vivo naquela manhã, às 10 horas, na rádio comunitária de São Miguel das Cruzes. Não pediram autorização, só decidiram. Às 9h45, eles chegaram na sede da rádio, um quartinho nos fundos da papelaria da cidade. Toninho com a mochila nas costas, Leandro com a folha amassada no bolso e o coração batendo como tambor. Rogério, o rapaz que operava a rádio, estava lá. Olhou os dois, nervoso. "Tem certeza que vocês querem fazer isso?" Toninho respondeu sem pestanejar. Já passou da hora. Rogério só suspirou e ligou os equipamentos. Às 10h02 da manhã, a voz de Leandro preencheu o ar da cidade. "Bom dia, São Miguel. Hoje é 12 de junho. A data que ninguém fala. A data que carrega o silêncio de dezenas de famílias. Nós somos Toninho e Leandro. E hoje, pela primeira vez, vamos contar o que descobrimos sobre o Poço do Barreiro." A rádio pegava mal em alguns bairros, mas nos que ouviam, a cidade parou. Na fila do pão, o rádio do padeiro estava no volume máximo. Na oficina, o seu Nivaldo largou a chave de roda no chão. Na igreja, o padre desligou o som da missa e se ajoelhou. Toninho falava como nunca falou na vida,
Contou dos nomes gravados, dos documentos escondidos, da ameaça que receberam e do padrão: os jovens, a data e o silêncio. A transmissão durou exatos 18 minutos. Antes de encerrar, Toninho leu o último trecho da carta escrita por Lúcia, nunca revelada. Se você está ouvindo isso, é porque alguém finalmente teve coragem. A cidade nunca foi má. Ela só teve medo. E o medo, quando não é enfrentado, vira cova rasa para os inocentes. Quando desligaram o microfone, o silêncio que veio não era alívio, era peso. Era como se tivessem cortado um cabo de aço e agora tudo estivesse solto, sem direção. Rogério não disse nada. Apenas se levantou, trancou a porta da rádio e foi embora. Às 11 horas, um carro preto estacionou na frente da casa de Leandro. Ninguém saiu, só ficou lá, parado. Ele viu da janela, anotou a placa, ligou para Toninho. Acho que agora começou de verdade. Às 13 horas chegaram os bilhetes, um para cada um. Mesma letra, mesma frase. Vocês falaram. Agora escolham quem cala por vocês. Leandro ligou para Rosilda. Ela atendeu ofegante. Leandro, entraram aqui, mexeram na minha estante, levaram o colar, a caixa, sumiu. Toninho recebeu ligação de Marta, mas era o primo dela do outro lado. Ela desapareceu, saiu ontem para pegar o ônibus, não chegou em casa. E então, como num relógio macabro, às 16 horas e 20 minutos, a cidade ficou sem energia. A rádio parou, o comércio fechou, o sino da igreja bateu sozinho. Era como se o lugar dissesse: vocês romperam o pacto, agora lidem com o que acordaram. Toninho e Leandro se encontraram de novo, mas dessa vez não estavam sozinhos. Dona Cida, mãe da Lúcia, foi até eles. Trazia nas mãos uma caixa pequena. A Lúcia deixou isso para mim. Disse que só era para entregar se um dia alguém tivesse coragem. Dentro da caixa havia um envelope lacrado e uma chave. No envelope, uma frase: não é o poço, é o que tem embaixo da cidade. E então, naquela mesma noite, eles souberam que a história não começava no poço. O poço era só a entrada. O que havia embaixo era mais profundo e mais humano do que qualquer um imaginava. A chave que Lúcia deixou era pequena, de metal escuro, e tinha um número 27 gravado na lateral. Dona Cida disse que a filha recebeu aquilo 2 meses antes de desaparecer, de um senhor velho que apareceu na beira da estrada sem dizer o nome. Ele só disse: um dia você vai saber o que abrir. Toninho e Leandro passaram aquela noite acordados, tentando descobrir o que a chave abria. Armazém antigo? Caixa? Porão? E foi aí que Toninho lembrou de uma coisa. A prefeitura, o arquivo morto. No canto da sala tinha um armário de ferro com o número 27 pintado em branco. Na manhã seguinte, os dois foram até lá. Marta não estava mais. O prédio estava trancado. Mas Leandro sabia como entrar pelos fundos, um velho costume de quando ia brincar de esconde-esconde nos verões da infância. Entraram pela janela lateral, atravessaram o corredor e chegaram na sala dos arquivos. Lá estava o armário. Velho, enferrujado, número 27 apagado, mas ainda visível. A chave girou com um estalo seco. Dentro, um único envelope pardo, grosso, amarelado, e em cima dele um bilhete assinado com as iniciais J.Z. João Zucco, o arquivista que morreu de infarto. Se vocês estão lendo isso, é porque ninguém mais teve coragem. O poço não é a causa, é a distração.
O verdadeiro segredo está nas atas escondidas de 1951, quando a prefeitura aprovou a criação de uma área de descarte de produtos tóxicos abaixo da cidade e decidiu usar o reservatório antigo como cobertura. Os desaparecimentos começaram pouco depois, quando jovens da comunidade começaram a relatar confusão mental, sonambulismo e alucinações. Mas ao invés de investigar, decidiram calar, mudar os nomes, esconder documentos e, com o tempo, transformar tudo numa lenda rural. A cidade preferiu esquecer. E todo ano alguém paga o preço dessa escolha. Toninho sentou no chão. As mãos tremiam. Não era maldição. Não era castigo divino. Era contaminação. Humana. Oficial. Arquivada. Silenciada. A estrutura sob o poço ainda liberava resíduos químicos nos lençóis freáticos e afetava lentamente o sistema neurológico de jovens expostos a longos períodos no campo e nas zonas baixas da cidade. Confusão, vazio, desorientação. Até o dia 12 de junho, onde, por alguma razão, talvez pressão atmosférica, talvez simples repetição traumática, um novo desaparecimento se repetia. Leandro socou a parede. Eles sabiam. Todo esse tempo, eles sabiam e deixaram acontecer. Toninho respondeu com os olhos vermelhos. Não foi só deixar. Foi permitir. Foi organizar o esquecimento. Na mesma noite, os dois voltaram à rádio. Invadiram. Ligar a antena foi mais difícil, mas Toninho sabia como. Às 23h47, entraram no ar, uma última vez. A cidade estava dormindo, ou fingia que estava, mas alguém ouvia. E eles contaram tudo, tudo. Falaram dos documentos, da contaminação, da escolha consciente de esconder, da forma como o medo foi usado como proteção e como a culpa se espalhou como raiz sob o chão da cidade. Na manhã do dia 13 de junho, Toninho e Leandro sumiram. As casas estavam abertas, a comida na mesa, as mochilas no chão, mas os dois desapareceram. No fundo do poço, dias depois, um grupo de buscas encontrou 2 flores secas, uma azul, uma amarela, e entre elas um papel plastificado, em letras claras. Agora vocês sabem e vocês nunca mais vão esquecer. A rádio foi fechada, o arquivo foi lacrado, a cidade voltou ao silêncio. Mas algumas vozes começaram a circular em outras cidades. Jornais pequenos, cartas abertas. Estudantes de fora começaram a chegar com perguntas, gravadores, câmeras. A cidade ainda tenta esconder, mas o que nasceu embaixo dela não morre mais. Se você ouviu essa história, comente de que cidade você está falando. Se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.